o milagre que permite a chegada da riqueza. É frequente vermos políticos em campanha exaltando a liberdade de que gozam os habitantes dos Estados Unidos, mas raramente eles dedicam tempo ou atenção à análise da razão ou da natureza de tal liberdade. Em um momento de folga, atei-me de boa vontade e iniciei uma análise franca do fator misterioso, abstrato e pouco compreendido que dá ao cidadão norte-americano mais benefícios, mais oportunidades de acumular riquezas e mais liberdade de toda a natureza do que se pode ser visto em qualquer outro país do mundo. Meu interesse por esse poder invisível deve-se ao meu contato com indivíduos que, há mais de um quarto de século, vêm organizando tal poder e responsabilizando-se por sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. Capital não consiste apenas de dinheiro, mas de grupos de indivíduos inteligentes e altamente organizados que planejam um emprego eficiente dos recursos financeiros para o bem do povo e ganho deles mesmos. Desses grupos fazem parte cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas financeiros, publicitários, especialistas em transporte, advogados, médicos e homens e mulheres dotados de conhecimento especializado em todos os setores da indústria e do comércio. São eles os pioneiros, os que realizam experimentos e abrem caminhos. Eles dão suporte a universidades, hospitais e escolas públicas, constroem boas estradas, publicam jornais, pagam boa parte dos gastos do governo e cuidam de numerosos detalhes essenciais ao progresso da humanidade. Para resumir, os capitalistas são o cérebro da civilização, pois fornecem toda a estrutura que possibilita a formação e a iluminação do ser humano. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso. Bem empregado, porém, é essencial à civilização. O simples desejum descrito anteriormente não seria possível àquela família de Nova York a um preço tão baixo ou a qualquer outro custo se o capital organizado não fornecesse máquinas, transportes e verdadeiros exércitos de gente treinada para operá-los. Para dar uma remota ideia da importância do capital organizado, experimente imaginar-se com a tarefa de conseguir, para o casal nova-iorquino citado, os alimentos consumidos por eles no café da manhã sem a ajuda de capital. Só para obter o chá seria necessária uma viagem à China ou à Índia a nado. Então, ainda que tivesse resistência física para atravessar oceanos, com que iria pagar a mercadoria? O açúcar exigiria outra longa viagem a Cuba ou uma longa caminhada a plantações de beterraba de Utah. Ainda assim, você voltaria de mãos vazias porque dinheiro e esforço organizado são necessários à produção de açúcar, que envolve ainda refino e transporte. Os ovos seriam conseguidos mais facilmente em granjas próximas, mas o suco de uva significaria alguns quilômetros de deslocamento até a Flórida e de volta, por 2 copos de suco. As bolachas não foram incluídas porque exigiriam trabalhadores especializados no manuseio das máquinas, o que seria impossível sem capital. Depois de descansar, enfrentaria novamente o mar, nadando até a América do Sul, para colher bananas e na volta teria de parar em uma fazenda para pegar manteiga e nata. Somente então o casal de Nova York poderia sentar-se à mesa e saborear o café da manhã, e você receberia 20 centes pelo trabalho. Parece absurdo, não? Pois bem, o procedimento descrito seria a única maneira de levar aqueles alimentos tão simples ao centro de Nova York. Não houvesse o sistema capitalista. A quantia necessária à construção e manutenção de estradas de ferro e navios para a entrega de um simples desejum é tão astronômica que fica difícil imaginar.
Seriam centenas de milhões de dólares sem incluir o treinamento e a remuneração de todos os trabalhadores envolvidos. Mas o transporte é apenas uma parte das necessidades da moderna civilização capitalista. Antes de serem transportados, os produtos devem ser plantados ou fabricados e preparados para a comercialização. Aí vão mais alguns milhões de dólares em equipamentos, maquinaria, embalagem, marketing e salários de milhões de trabalhadores. Navios e estradas de ferro não saltam do chão e começam a operar imediatamente. Eles são uma resposta às exigências da civilização, por meio da dedicação, criatividade e capacidade de organização de gente com imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. Os capitalistas. O que os move é o desejo de criar, construir, realizar e fornecer serviços úteis, colhendo lucros e acumulando riquezas. E justamente por oferecerem serviços indispensáveis à civilização, eles se colocam no caminho do enriquecimento. Somente para simplificar e esclarecer, devo acrescentar que os capitalistas são as mesmas pessoas que aprenderam por conta própria aquilo de que falam os agitadores. São os mesmos a quem radicais, aproveitadores, políticos desonestos e líderes trabalhistas interesseiros se referem como gente de Wall Street, predadores. Não quero aqui apresentar um discurso contra ou a favor de qualquer grupo ou sistema econômico. Quando falo de líderes trabalhistas e interesseiros, não estou condenando os esforços por melhorias salariais, nem fornecendo um atestado de boa conduta aos indivíduos conhecidos como capitalistas. O objetivo deste trabalho, um objetivo ao qual dediquei mais de um quarto de século, é apresentar aos interessados a mais confiável filosofia capaz de ajudar a quem quiser acumular riquezas em qualquer quantidade. A análise das vantagens econômicas do sistema capitalista aqui apresentada tem o propósito de demonstrar dois fatos. Todos os que buscam riqueza devem reconhecer o sistema que controla todos os acessos a fortunas, grandes ou pequenas, adaptando-se a ele. É preciso conhecer um outro lado de políticos e demagogos que deliberadamente distorcem as questões que apresentam, referindo-se ao capital organizado como algo extremamente danoso. Os Estados Unidos são um país capitalista que se desenvolveu pelo emprego do capital. Todos nós que desejamos compartilhar das dádivas de liberdade e oportunidade e pretendemos ganhar dinheiro, precisamos estar conscientes de que não haveria riquezas nem oportunidades disponíveis se o capital organizado não nos proporcionasse tais benefícios. Os Estados Unidos são um país capitalista que se desenvolveu pelo emprego do capital. Todos nós que desejamos compartilhar das dádivas de liberdade e oportunidade e pretendemos ganhar dinheiro, precisamos estar conscientes de que não haveria riquezas nem oportunidades disponíveis se o capital organizado não nos proporcionasse tais benefícios. No passado, durante mais de 20 anos, radicais, políticos interesseiros, vigaristas, líderes de classe desonestos e um ou outro religioso adotar o passatempo de referir-se indiscriminadamente ao pessoal de Wall Street como cambistas e rigbusins. A prática se tornou tão generalizada que durante a Depressão assistimos surpresos a altas figuras do governo aliarem-se a políticos e líderes trabalhistas inescrupulosos, com a declarada intenção de destruir o sistema que fez da indústria americana a mais rica do planeta. A associação foi tão ampla e bem organizada que acabou por prolongar a pior depressão que os Estados Unidos já atravessaram, destruindo os empregos de milhares de trabalhadores, parte inseparável do sistema capitalista e industrial que forma a espinha dorsal da nação. Durante a estranha aliança entre altos funcionários do governo e indivíduos interesseiros que pretendiam lucrar, declarando aberta a estação de caça ao sistema industrial americano, um certo tipo de líder trabalhista se uniu a eles, oferecendo-se
para angariar votos em troca de uma legislação que permitisse pressionar a indústria a pagar mais, em vez de procurar meios de fazer corresponder um dia bem trabalhado a um dia bem remunerado. Milhões de homens e mulheres praticam o verdadeiro esporte nacional, que é tentar receber sem dar. Alguns se ligam a sindicatos, por meio dos quais exigem menos horas de trabalho e maiores salários. Outros nem sequer trabalham, preferem esperar auxílio do governo, e conseguem. Um incidente acontecido em Nova York demonstrou a ideia que essas pessoas fazem do direito à liberdade. Beneficiários de auxílio social queixaram-se violentamente aos Correios por terem sido acordados às 7h30 pelo carteiro, que distribuiu os cheques do governo. Eles exigiram que a entrega fosse feita a partir das 10 horas. Se você é um daqueles que acreditam ser possível ganhar dinheiro simplesmente organizando-se em grupos para exigir mais pagamento por menos trabalho, se é um daqueles que esperam ajuda do governo, mas não querem acordar cedo para receber o dinheiro que lhe é dado, se é um daqueles que trocam votos por leis que permitam a pilhagem do dinheiro público, pode descansar em paz, porque este é um país livre, onde cada um pode pensar como quiser, onde se pode viver com pouco ou nenhum esforço. No entanto, você deve conhecer toda a verdade acerca da tal liberdade, que tantos exaltam e tão poucos compreendem. Por mais ampla que ela seja, não significa riqueza sem esforço. Existe um só método seguro e legal para ganhar e manter dinheiro: oferecer serviços úteis. Não há sistema pelo qual riquezas sejam obtidas pela força ou sem que seja oferecida em troca um serviço de valor equivalente. O princípio da lei da economia é mais que uma teoria e não pode ser desrespeitado. Guarde bem o nome desse princípio e lembre-se dele, pois é muito mais poderoso do que todos os políticos e todas as máquinas políticas. Está além do controle de todos os sindicatos. Não pode ser modificado, influenciado ou burlado por interesseiros, nem pelos que se institulam líderes de qualquer setor. Além disso, esse princípio tem um olho que tudo vê e um perfeito sistema de contabilidade, que registra todas as transações efetuadas por todos aqueles que tentam receber sem dar. Mais cedo ou mais tarde, os auditores examinam os livros e exigem uma prestação de contas. Cambista, high business, gente de Wall Street, ou seja, qual for o nome que você escolher para o sistema que garantiu a liberdade aos norte-americanos, representa um grupo de indivíduos que compreendem e respeitam a poderosa lei da economia e adaptam a ela. Sua continuidade financeira depende do respeito a essa lei. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos gosta do país e aprecia seu sistema capitalista. Devo confessar que não conheço lugar melhor, onde haja mais oportunidades de ganhar dinheiro. A julgar por suas atitudes, porém, alguns parecem não gostar do país. É um direito deles, sem dúvida. Se não gostam do país, de seu sistema capitalista e de suas abundantes oportunidades, têm o direito de ir embora. Sempre haverá outros países onde poderão aproveitar a liberdade e ganhar dinheiro, desde que não sejam muito exigentes. Nos Estados Unidos estão todas as liberdades e todas as oportunidades de ganhar dinheiro que qualquer pessoa honesta pode desejar. Quem vai à caça procura uma região onde haja muitos animais. A mesma regra vale para a caça às riquezas. Se é a riqueza que você procura, pense 2 vezes antes de tentar destruir o sistema capitalista de um país cujos cidadãos gastam dezenas de milhões de dólares anuais em cartões, nos quais celebra a liberdade. Não deixe de considerar um país onde se gasta anualmente mais de 15 milhões de dólares em ingressos de cinema e mais alguns milhões em bebidas, narcóticos, refrigerantes e energéticos.
Pense bem antes de deixar um país onde o povo fica feliz em ver milhões de dólares investidos anualmente em esportes, como futebol, beisebol e pugilismo, e dê valor a um país cujos habitantes gastam mais de $1 milhão por ano em goma de mascar e outro milhão em lâminas de barbear. Lembre também que essa é apenas uma amostra das fontes de riqueza disponíveis no país. Só foram mencionados alguns luxos e alguns supérfluos. Mas a produção, o transporte e a comercialização de tais mercadorias garantem empregos regulares a milhões de homens e mulheres que recebem por seus serviços milhões de dólares mensais que gastam livremente, tanto em artigos de primeira necessidade como em supérfluos. E lembre em especial que por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais existem oportunidades de acumular riquezas em abundância. Mais uma vez, a liberdade atua a nosso favor. Nada impedirá os seus esforços. Se você tem talento, treinamento e experiência, pode acumular riquezas em larga escala. Outros menos afortunados não serão tão ricos, mas qualquer um pode sustentar-se, mesmo trabalhando pouco. Então, aí está a sua chance. A oportunidade espalhou seus recursos diante de você. Encare-os, selecione o que lhe mais interessa. Elabore um plano, ponha-o em ação e persista. Acredite, os Estados Unidos capitalistas garantem a todos a oportunidade de prestar serviços úteis e acumular riquezas proporcionais ao valor do serviço prestado. O sistema não nega esse direito a quem quer que seja, mas não promete, nem poderia fazê-lo. Dá sem receber em troca, já que é controlada pela lei da economia, que não reconhece nem tolera quem tenta receber sem dar. A lei da economia foi criada pela natureza, não existe tribunal a que os infratores possam apelar. Estão previstas penalidades para quem infringe a lei e recompensas para quem obedece, sem qualquer possibilidade de interferência de quem quer que seja. A lei não pode ser revogada, é tão definitiva quanto as estrelas no céu e faz parte do mesmo sistema que as controla. Alguém pode recusar-se a aceitar a lei da economia? Com certeza, este é um país livre, onde todos nascem com direitos iguais, inclusive o de ignorar a lei da economia. O que acontece então? Nada, até que um grande número de indivíduos reúna suas forças com o propósito declarado de ignorar a lei e tomar pela força o que desejam. Eis que chega o ditador, com o pelotão de fuzilamento e as metralhadoras. Não existe isso, pelo menos nos Estados Unidos, mas sabemos como o sistema funciona, que tenhamos a felicidade de jamais precisar enfrentar uma realidade tão terrível. Sem dúvida, preferimos continuar com a liberdade de expressão, de ação e de prestar serviços úteis em troca de riquezas. A prática por parte de candidatos de estender privilégios em troca de votos, em prejuízo do dinheiro público, às vezes resulta em eleição. Mas assim como tudo sobe e tem de descer, um dia a casa cai. Cada centavo mal empregado deve ser devolvido com juros. Se aquele que se apossou do dinheiro não pagar, o encargo passa para os filhos e para os filhos dos filhos, até a terceira e quarta gerações. Não há como escapar. Às vezes, as pessoas se juntam para pressionar os empregadores, exigindo aumento de salário e redução do número de horas de trabalho. Mas existe um ponto que não pode ultrapassar, é quando entra em cena a lei da economia, e são condenados empregados e empregadores. Durante 6 anos, de 1929 a 1935, o povo dos Estados Unidos, ricos e pobres, cansou de ver a velha economia fechar empresas, indústrias e bancos. Não foi uma coisa bonita, não aumentou em nada o respeito do povo pelo espírito que faz as pessoas perderem a razão e tentarem receber sem dar. Quem viveu aqueles anos terríveis em que o medo estava por cima e a fé por baixo, não esquece a crueldade com que a lei da economia cobrou seu preço de ricos e pobres, fracos e fortes, jovens e velhos. Ninguém quer reviver aquela experiência. Essas observações não se baseiam em experiências passageiras. São o resultado de 25 anos de análise cuidadosa dos métodos utilizados, tanto pelos homens mais bem-sucedidos como pelos mais mal-sucedidos dos Estados Unidos. Então aqui, pessoal, foi
o estudo do Dr. Napoleon Hill, intitulado O Milagre que permite o enriquecimento. Espero que você tenha compreendido, né, o texto. E qual é o grande milagre, pessoal? É o sistema capitalista. É o sistema que dá oportunidade a todos aqueles que querem servir. Servir como, pessoal? Servir através da entrega de um serviço. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se esse conteúdo está ajudando você, eu peço que você se inscreva, toque no sininho das notificações e ajude outras pessoas compartilhando. Desculpa pelo barulho externo, a gente tem filho pequeno. É isso aí, pessoal. Tchau.